Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Amém? É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez. E é um prazer enorme estar com vocês. É uma alegria, um sentimento de gratidão e de muito tremor também, e temor por estar aqui. Como eu disse hoje, pela manhã, eu sei, pelo que acompanho da vida do pastor Eudes, sobre o que ele já ministrou na nossa vida e nossa igreja. Eu sei que desse púlpito sai um alimento saudável. Eu sei que é uma igreja que é bem alimentada e isso aumenta a nossa responsabilidade, além de estar diante da palavra do Senhor, que é uma das maiores responsabilidades que temos, que é de trazer a mensagem do Senhor com exatidão, com fidelidade. Mas eu fico feliz, por estar aqui. Já agradeço mais uma vez pelo convite, tá? É um coração muito alegre de estar aqui junto com vocês. Amém, meus irmãos? Para quem não me conhece, meu nome é Darlon, pastor junto com o pastor Iaeco na Igreja Evangélica Nova Aliança, aqui no Giovannini, casado há 12 anos, minha linda esposa, meu amor Joara. Tenho 2 filhas maravilhosas que estão nas salinhas aí, brincando, curtindo, pulando, daquele jeito. E o Senhor é bom, amém? Lembre de nós em suas orações, porque nós precisamos. E o que eu espero de vocês nessa noite é que você tenha vindo com o coração voltado para receber a palavra do Senhor. A primeira palavra, a primeira história que Jesus nos conta, ele fala sobre um semeador que saiu a semear, amém? E a semente é a mesma, só que tem frutos diferentes, não por causa da semente, é por causa do solo que encontra. E o que nós pedimos ao Espírito Santo hoje é que prepare o meu e o seu coração para que seja terra boa, amém? Terra fértil, para que você possa dar fruto, não por mim, irmãos, não por minha causa, mas pela verdade da palavra do Senhor, porque de mim eu nada tenho, irmãos, além da graça de Deus que opera em mim, da mesma forma que opera em vocês. E assim crescemos, assim caminhamos para a glória do Senhor. Amém? E nós temos que, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas 8, para que possamos ouvir a voz do Senhor, amém? Irmãos, não importa com o meu amém não, tá? Lá na igreja eu sou o pastor do amém, e o pastor Iaeca é o pastor do repete. Fala para o seu irmão do lado, e eu tento, irmão, segurar o amém, mas é mais forte que eu. Aí eu fico, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? Falei que um dia eu ia mudar, ia falar assim, tá ok? Para ver se muda, Mas amém, o Senhor é bom. Lucas 8, a partir do verso 40. Nós, como cristãos, como aqueles que buscam a face do Senhor, nós sempre criamos expectativas em Jesus. Você mesmo e eu viemos aqui hoje esperando algo de Deus, não só para dar, mas para receber, amém? Viemos assim porque eu quero também ofertar ao Senhor, porque aqui é um culto, então nós vamos cultuar ao Senhor, mas também esperamos receber algo de Deus, uma resposta, um pedido de socorro, uma resposta por um socorro. Então nós criamos expectativas no Senhor, e muitas das vezes nós colocamos que isso é um erro. Não, eu não gero nada, mas é impossível, nós somos assim. E essas expectativas que criamos, nós temos que ser sinceros e externar aos outros, para que como igreja possamos também moldar essa expectativa, para que nós não queiramos somente o que Deus pode fazer aquém de Deus, mas é querer Deus e com isso receber o que vem das mãos do Senhor, receber daquilo que Ele nos garante na sua palavra. Então nós criamos expectativas, esperamos algo de Deus, e essa espera, ela gera em nós não só uma expectativa, mas gera em nós uma esperança. Esperamos algo de Deus. E quando nós esperamos alguma coisa de alguém, ou principalmente quando nós queremos pedir algo a alguém, uma das coisas que o ser humano faz é tentar achar um padrão, uma forma de trabalhar daquela pessoa. As esposas sabem o momento de pedir ao marido, esposa? As esposas não querem falar, mas você sabe o dia, a hora, a forma certa de chegar no seu marido para você obter aquilo que você quer, porque nós sabemos de um modus operandi. Nessa hora aqui eu não chego nem perto, porque está daquele jeito.
Então, às vezes, nós fazemos isso com o Senhor, tentamos achar um padrão na forma com que Ele trabalha, e tentamos olhar de tudo, procuramos na Bíblia, será que há uma forma? Assim como cremos hoje, o Seu nome há poder para fazer várias coisas, e assim cremos. E no momento nós vemos o Senhor, Ele falando, as águas se acalmam. Um outro momento, Ele simplesmente grita, no momento Ele repreende. E isso não facilita para nós, porque não há uma forma linear do Senhor agir. Assim como nós falamos, um momento Ele fala, mas no outro momento Ele cospe no chão, faz um barro, passa nos olhos daquele homem, no momento Ele toca. No momento Ele não fala nada, Ele simplesmente declara a palavra de longe. Assim como Ele faz com aquele homem que se desce pelo telhado. E às vezes nós fazemos o que então? Achamos às vezes a que nós preferimos, achamos a mais extraordinária, ou então a mais simples, e nos apegamos àquilo. Vemos alguém recebendo uma bênção e procuramos saber quais tipos de oração que ela fez, porque queremos fazer. Queremos achar uma forma. Porque eu tenho que orar desse jeito para receber tal coisa. Eu preciso fazer isso porque assim eu toco, assim eu chego, assim eu dobro. E muitas das vezes nós fazemos isso, escolhemos, nos agarramos àquilo e pedimos e caminhamos com fé na esperança que colocamos em Cristo. E a esperança, a expectativa na mente do ser humano, muitas das vezes ela é como uma história que montamos. Montamos uma história, uma narrativa em nossa mente de um plano, de um projeto até esse alvo nosso se concretizar. Projetamos. E nessa projeção nossa, muitas das vezes, ou a maioria, nós projetamos uma história no qual o terreno é aplanado, no qual essa história é colorida, o final sempre é feliz, tudo sempre é bom, sempre todas as coisas certas acontecem, nada de errado acontece, a viagem é leve, essa viagem ser curvas, o meu plano é muito bem feito. E no final, Jesus está lá, para me dar aquilo que eu planejei com muita sabedoria. E nós criamos essa história, só que nós esquecemos que vivemos em um mundo caído, corrompido pelo pecado. Esquecemos que o Senhor diz que nesse mundo teremos aflições. Só que quando nós geramos essas histórias em nossa mente, essas expectativas, nós nos agarramos ao que projetamos. E aí quando nós nos deparamos com as coisas que fogem do nosso controle, sucumbimos. Porque a base não é Cristo, a base é o meu projeto. A base é os meus planos. E o Senhor, muitas das vezes, na palavra do Senhor, nós vemos que as coisas vão acontecendo, histórias são montadas, narrativas nos mostram que coisas vão andando e parece que vai carregando tudo certo, vai indo tudo certo e no momento tudo se esvai, tudo desmorona. E aí é o Senhor nos mostrando que Ele tem um controle, que é Ele que tem o poder para fazer todas as coisas. É Ele, somente Ele, e a glória sempre vai para o Senhor. E Deus, Ele é mestre para tomar o controle da nossa história. Ele faz isso para o nosso bem. Então, quer que eu te preparo para alguma coisa hoje? Prepare-se, que se você estiver agarrado a um projeto seu, e o Senhor for só um coadjuvante dessa história, Ele vai tomar a rédea das suas mãos. E desse momento, irmãos, vai ser um susto. É o momento que o chão abala. Mas aí você percebe que o que é inabalável, ele permanece de pé, e isso é a rocha do Senhor, a rocha verdadeira. Então nós não colocamos infortúnios, não colocamos imprevistos. Quem não quer empreender e fala assim, não, daqui a 5 anos, ninguém pensa que no primeiro, no segundo, terceiro ano pode ser que não venda nada. Todo projeto é bom demais, todo produto na cabeça do empreendedor é o melhor de todos. E nós não esperamos que as ondas, as tribulações da vida possam nos atingir. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês um homem que ele cria uma expectativa em Cristo e até então parece que o seu plano, o seu projeto está indo de acordo com o que ele queria. Ele está traçando as coisas e aquilo vai se cumprindo. Mas a palavra nos mostra que Deus, Ele sempre estará no centro da nossa história. Ele não é feito, Ele não veio para ficar de lado.
mas Ele veio para nos conduzir. Porque é no poder dEle que oramos, é por Ele que cremos e é nele que nos movemos. Como Paulo diz, nele fazemos o quê? Vivemos, nos movemos e existimos. É interessante que Paulo pega uma fala de um pensador não cristão. Ele fala, está vendo essa verdade que vocês colocam aí? Esse Deus desconhecido é o meu Jesus, é o meu Deus. Nele movemos, vivemos, existimos, respiramos e o Senhor vai nos moldar para que coloque o Senhor no lugar certo na nossa vida. E no verso 40 do Lucas 8 diz assim, eu te peço que não feche a Bíblia, que vamos continuar durante a pregação nesse texto. Quando Jesus volta, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, e que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Então aqui vemos um homem no desespero, no meio de um desespero, ele gera uma expectativa, no meio da dor, no meio de uma tribulação, ele cria uma história, ele cria uma narrativa, no qual Jesus está no final dessa história, trazendo o bem, trazendo o final feliz. E ele chega ao Senhor desesperado, e no meio dessa vida que ele leva, ele é acometido de um grande mal. A sua única filha começa a padecer de um mal no qual ele já percebia que seria para a morte. Entenda que ele é um chefe da sinagoga, e na sinagoga, naquele tempo, a maioria não criam em Jesus. Eles viam os milagres do Senhor porque era exposto o seu poder, mas não viam o sinal. João vai falar isso muito. João, um dos evangelistas que muda a palavra para traduzir milagre. Você vai ver em João capítulo 6, quando Jesus multiplica o pão, quando o povo quer a força levantar Jesus como rei, quando Jesus confronta, fala assim, vocês não estão aqui porque viram sinais, vocês querem me usar. Mas como assim? Eles acabaram de ver um milagre. O que Jesus estava dizendo é que eles não tinham visto para onde esse milagre apontava. Que o milagre era um sinal, a multiplicação do pão era para mostrar que o verdadeiro pão estava no meio deles. Que aí Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, é aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, nele tem a vida eterna. E não só tem a vida eterna, mas eu sou um com ele, ele é um comigo. Então, eles viram milagres, eles reconheciam isso, e era uma das grandes discussões. Porque naquele tempo, o que é que o povo tinha? Não tem como Deus usar alguém pecador. Essa é uma discussão que encontramos em João capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. E ele é levado à sinagoga, o pessoal fala, e o cego, ele confronta os judeus, os religiosos. Como? Me explica vocês que conhecem a Escritura. Porque nós sabemos que Deus não usa pecadores, mas Ele me curou. Eu não quero saber se Ele é pecador. O que ele diz? Eu não via e agora vejo. Expliquem vocês. Mas eles não viam isso. Então eles não criam, eles viam os milagres, e muitas vezes que você falava, eles deturpavam o poder que operava. O que opera através de Jesus é o quê? É o demônio, é o diabo, isso não vem de Deus. Mas eles viam aquelas atitudes maravilhosas, e isso trazia o quê? Um desejo de usar aquilo, como muitas das vezes vemos na palavra. Então esse chefe da sinagoga encontra no meio do seu desespero de se perder a sua filha, ele esquece o seu posto, ele esquece a posição que tinha, as suas predefinições para com Jesus, e ele chega e se lança aos pés dele. Só que quando nós estamos lendo, isso passa muito rápido nos nossos olhos, porque nós focamos na história que vem a seguir. Mas isso era muito significativo para Jairo, porque ele não era só um participante da sinagoga. Ele era chefe da sinagoga. E João 9 vai dizer que aquele que cria em Jesus, declarava que Jesus era enviado de Deus, ele era expulso da sinagoga, logo ele era expulso do único lugar no qual eles tinham acesso a Deus verdadeiro. Então Jairo, se humilhando e se curvando aos pés de Jesus, ele estava assinando a sua demissão, irmãos. Ele estava assinando a sua demanda.
É igual a mesma coisa do guarda, quando Paulo e Silas estão na prisão e canta. O que Paulo não deixa ele fazer? Suicidar, não é, mesmo, irmãos? Mas ele acaba de assinar a sentença de morte. Porque o que o texto diz? Que os governantes falam assim, olha, leva Paulo e Silas lá para o fundo da prisão. Eles não estavam nem aí para os outros prisioneiros, irmãos. Eu quero que vocês protejam esses dois aqui. Esses dois são importantes. Mas é esses dois que fogem, esses dois que saem. E os guardas não só lhe deixam eles ir, mas levam para casa e cuidar, irmãos. Ele não suicida. Paulo mostra para ele que não era o correto, mas tinha uma morte que viria. Mas agora, como nós dissemos hoje de manhã, Jesus está importado com a vida eterna, não é com o nosso tempo passageiro. O que importa é garantir a sua vida de eternidade com o Senhor. E nisso que temos que agarrar. Essa é a nossa esperança, tem que ser a nossa bendita esperança, como a palavra do Senhor nos diz. E Jairo, naquele momento, ele assina a sua perda daquele posto. Porque nós vamos lembrar, em João capítulo 3, que um membro da sinagoga também vai ao encontro de Jesus, Nicodemos, no qual nós temos um versículo dos mais famosos da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira, uma discussão, um debate, uma conversa com Nicodemos. Mas Nicodemos encontra Jesus onde, irmãos? Em qual horário? De madrugada, não queria que ninguém visse. Porque Nicodemos queria, ele não teve essa revelação. É meio que, eu vou investigar, mas assim, se não for o que eu estou achando, eu não perco a minha posição. É isso que ele queria. Eu quero Jesus, mas eu quero a minha garantia ainda. Eu quero Jesus, mas eu quero garantir o que eu já recebi, o que eu já tenho, o que eu já conquistei. Então isso era algo muito perigoso para Jairo. Então no momento de desespero, ele esquece tudo, esquece o posto, esquece a sua religião, esquece a sua igreja e se curva aos pés de Jesus. E isso traz uma pergunta para mim, para você, no momento de desespero, aos pés de quem temos nos lançado? Eu perguntar para vocês aqui, tem quem está com problemas, quem está desesperado, quem está com insegurança na manhã, todo mundo vai levantar as mãos. Ninguém pode dizer como vai ser o dia de amanhã, irmãos, porque tem uma doença que nos assola, tem uma política que nos esmaga, tem a corrupção que detona essa nação, que traz tristeza ao nosso coração e que tira a certeza, irmãos. Quem pode falar que amanhã vai fazer alguma coisa com certeza? Ninguém. Porque amanhã você pode ser proibido de sair de casa. E aí no meio de desespero, você se curva diante de quem, irmãos? Aí na sua empresa, você que é empresário, no meio de uma semana sem vender nada, chega alguém no último dia da semana, querendo comprar algo grande, mas te pede para fazer uma nota de um valor inferior. No momento de desespero, você se curva diante de quem? Eu falo como empresário, já perdi muitas vendas assim. Eu preciso aqui, mas sei como você colocar outro valor? Assim, não tem como, não. Eu não posso fazer isso aqui. Mas nós somos provados dia a dia, irmãos. Como temos conversado hoje. A lata pode estar vazia. A lata pode estar vazia, né? Mas e aí? Vamos manter de fé? Vamos continuar declarando que Deus é quem cuida de nós? Porque nós cantamos porque cremos, amor. E eu tenho algo muito assim particular meu, que muitos momentos, né? Se vocês fossem da minha igreja, vocês iam perceber que em muitos momentos do louvor eu fico em silêncio. Porque eu medito no que está sendo cantado e falo, Senhor, por favor, não me deixe mentir. Que eu cante essa verdade. E no meio de desespero, o Senhor traz para mim e para você hoje, aos pés de quem temos nos lançado? A juventude está aí no meio de uma juventude totalmente deturpada, irmãos. Jovens. Aos pés de quem você tem se lançado quando você recebe essa oferta que você sabe que não é para você? Marido, quando é que você vai finalizar essa amizade que não te convém no seu trabalho? Esposa também. Quando é que nós vamos parar de seguir essas páginas nos quais no desespero vamos para ela e nos curvamos diante delas e nós sabemos que isso não agrada ao Senhor? E no meio do desespero temos nos curvado aos pés de ídolos e falsos deuses.
Mas se temos que aprender algo com Jairo nessa noite, nós devemos se curvar aos pés daquele que tudo fez e que pode nos mudar. Mire Jesus, olhe para Jesus. Não tire o olhar dele, irmãos. Não tire os seus olhos de Jesus. Assim como Pedro, enquanto olhava para Jesus, a água se tornou firme. E ele viveu o que está escrito em Hebreus: olhando fixamente para o Senhor, andando com ousadia naquele que é o autor e consumador da minha fé. Eu dou um passo para aproximar do Senhor, porque na obra dele, no caminho que foi aberto pelo seu sangue, pelo seu vivo caminho, eu posso andar. Fixe os seus olhares no Senhor. E o Senhor te trouxe nessa noite para te mostrar sobre quem você ainda tem se curvado, que não é Ele, que não é o Senhor. E a pergunta volta para você e para mim nessa noite, no meio do desespero, aos pés de quem nós temos nos lançado. E Jairo vai no momento de desespero, sua filha morrendo, ele não quer saber de nada, irmãos. E muitas das vezes nos apegamos a essas desculpas. Pastor, mas você tem que me entender. As contas estavam batendo lá. A minha família, eu tenho uma responsabilidade de cuidado. O Senhor tem que me compreender. Não, se curve diante do Senhor, que Ele vai suprir as suas necessidades. O que é básico, o que é necessário, Ele vai te dar. Se estamos aqui é porque cremos na palavra do Senhor. Ele diz o quê? Eu vou te sustentar. E nós cremos. Como o salmista diz, né? Eu já vivi demais. Uma coisa eu nunca vi. Um servo do Senhor, um amado do Senhor mendigando o pão. Mas sabe por que às vezes nós achamos que alguém mendiga? Porque nós queremos coisa demais. Nós não queremos o pão. Queremos a picanha. Amém? Queremos o iogurte caro. Nós não queremos tomar o barato. E aí a gente fala, mas Deus não está me suprindo. Tá, meu irmão, nós somos orgulhosos e vaidosos. Mas o Senhor vai nos moldando, amém? E vamos aprendendo com o Senhor. E vamos aprendendo a nos curvar diante do Senhor. Então, logo após o seu clamor, o seu momento de humilhação de Jairo, a sua expectativa em Cristo começa a seguir o curso. Porque Jairo se dobra diante do Senhor com um pedido. Então, imagina Jairo em casa, ele monta eu vou encontrar Jesus, vou me humilhar, vou lançar aos pés. É a história de Jairo na cabeça dele. E ele vai atender o meu pedido, vai vir em casa, minha filha vai ser curada, glória a Deus, aleluia. Amanhã eu estou aonde? Na sinagoga, irmãos. E aí essa história que Jairo montou na cabeça dele, começa a seguir curso. Começa a dar certo, porque a palavra diz que assim que Jairo conversa com Jesus, Jesus começa a caminhar. E nessa narrativa, esse caminhar é seguindo Jairo, é indo para a casa de Jairo. Tanto que vemos isso acontecendo no final. Então a história que ele montou, aquela história colorida, começa a ganhar forma. E ele começa a ficar feliz, o meu projeto está dando certo. Sou sábio. Toquei, pedi da forma certa, meu casamento está dando certo, sei como orar, não é porque Deus me sustenta. E isso estava acontecendo com Jairo na mente dele. E essas coisas acontecem no rumo da casa, no meio da caminhada, um imprevisto acontece. O que acontece com todo mundo aqui? No meio da caminhada da história de Jairo aparece alguém, aparece uma onda naquele mar. O mar que estava calmo começa a ficar turbulento de novo. E aí nós encontramos o verso 42, a partir do 42 diz: pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, a multidão o apertava, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? E como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu
poder. E a mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curado. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz. Agora a narrativa mostra para nós um comparativo, uma criança de 12 anos padecendo e uma mulher padecendo há 12 anos. Então, assim que essa filha de Jairo nasce, essa mulher começa a ter hemorragia durante 12 anos. Então ela não só perde coisas físicas por causa desse sangue que se esvai, mas a palavra nos diz que ela começa a perder os seus bens. Tudo que ela tinha começa a ir, mas em vão, porque ninguém podia curar. Ninguém tinha esse poder, ninguém conseguia encontrar, curar. E nessa mensagem nós vemos algo interessante, a frase de Jesus, a pergunta de Jesus: alguém me tocou? Quem me tocou? E naquele momento, mais interessante ainda, é que Pedro, sempre mais, animado, assim, mais corajoso, ele meio que responde irônico: mas Jesus, tá a multidão te apertando aí, ué. Se fosse mineiro, ele uai, a multidão te apertando, uai. Você tá? E aí Jesus continua a perguntar: não, alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente. E o que nos chama a atenção aqui é que no verso 47, a palavra diz para nós que a mulher, percebendo que não iria passar despercebida, no meio de uma multidão, se aproxima de Jesus, temendo, trêmula, e diz ao ouvido de todos o seu mal. Só que, como que alguém não passa despercebido no meio de uma multidão, irmãos? É lógico que tem jeito. Só se você for muito diferente, irmãos. Só se for eu cair no meio de uma Holanda, todo mundo branco, louro, com o olho transparente, está eu no meio, aí não tem como, aí é assim, é ele mesmo. Mas se não for isso, tem como a gente disfarçar, a gente mistura, dá um passo para trás, porque a palavra diz que ela tocou por trás de Jesus. Tinha tempo de sair, a não ser que Jesus estivesse fazendo a pergunta, fitando os olhos em alguém. Meio que, alguém me tocou. E aí Pedro passa do lado dele e não fala assim: não, alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Eu tenho praticamente a certeza que Jesus estava fitando os olhos naquela mulher. E ela, não percebendo que conseguiria escapar de Jesus, ela se aproxima tremendo, trêmula. E agora ela chega aos pés do Senhor e se curva. E aí nós podemos levantar algumas questões, o porquê que Jesus expôs ela. Por que Jesus não deixou ela simplesmente ir embora? Por quê? Por que Jesus não continuou indo para a casa de Jairo? A mulher recebeu sua bênção, eu estou indo abençoar outro, e vida que segue. E nós podemos levantar algumas questões. E a primeira questão que podemos levantar, que Jesus queria o quê? Primeiramente, devolver a dignidade àquela mulher. Há 12 anos essa mulher era impura. Há 12 anos ela não podia entrar na igreja. Há 12 anos ela não podia ofertar. Entenda-se, naquele tempo não é como vivemos hoje. Naquele tempo, o perdão era recebido por como, irmão? Por graça, por fé. Fé em quê? Que Deus vai receber o sacrifício desse animal que eu estou levando. Mas ela não podia fazer isso, irmãos. É 12 anos sendo impedida de oferecer e pedir perdão a Deus pelos seus atos. É 12 anos sendo impedida de entrar à igreja, é 12 anos impedida de cultuar ao Senhor, é 12 anos impedida de ter uma comunhão com o Senhor. E o que Jesus faz então? Devolve a dignidade dessa mulher. Não, ela não vai passar despercebida mais. Nós vamos mostrar a todos que agora ela está curada. Nós vamos mostrar a todos que ela pode cultuar ao Senhor. Ela é mais uma, agora ela é uma das filhas do Senhor que pode se reunir. Então ele traz isso. Jesus devolve a dignidade a essa mulher, dizendo meio que indiretamente: mulher, está livre agora para viver o que tem para viver para Deus.
a obedecer os decretos de Deus, a obedecer a lei do Senhor, está livre para viver. E a segunda questão que nós podemos imaginar, por que Jesus chama essa mulher, porque isso não é ao acaso, irmãos. Jesus chamou aquela mulher. Era para aumentar a fé de Jairo. Era para firmar a fé de Jairo. Era para deixar Jairo ainda com mais esperança e expectativa nele. Porque pensa comigo, Jairo coloca a sua esperança em um homem e o pede para curar a sua filha. Só que no meio dessa caminho, no meio dessa jornada, uma pessoa é curada por ele simplesmente por tocá-lo. Então, se eu olho aquilo, eu falo, meu Deus, esse homem, eu fui na pessoa certa. Ele vai curar mesmo agora. Acertei em cheio. Não errei, fui na pessoa certa. Agora a fé de Jairo pode ter se firmado. Porque agora aquela pessoa que estava simplesmente assim, eu acho, eu tenho certeza, eu não sei, ele pode curar. Agora ele fala assim, não, eu tenho certeza que ele vai curar. Uma pessoa foi curada simplesmente ao tocar nele. E outras questões que poderíamos dizer, alguns levantam que Jesus chama essa mulher para aumentar a fé dela. Só que Mateus e Marcos, na mesma narrativa da história, diz para nós que essa mulher já pensava, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela tinha fé. Ela já sabia o que estava fazendo. Essa mulher não foi assim, eu vou tentar, vai que cola, vai que dá. Ela foi firme, não, eu sei que quando eu tocar, eu serei curada. Ela foi com a fé estabelecida no Deus verdadeiro, e por sua fé, o Senhor, segundo a sua vontade, faz o que ela queria, traz a cura para aquela mulher. E também o Senhor pode ter trazido ela para o quê? Para afirmar o que é mais importante na vida, na minha vida e na sua vida. Porque se nós vamos ver qual que é a frase que o Senhor diz para aquela mulher, no verso 48, o que o Senhor Jesus diz? Filha, você foi salva, porque teve fé. Vá em paz. Jesus não disse que ela foi curada, porque Jesus não está preocupado com o meu bem-estar aqui. Jesus está preocupado com a minha vida eterna. Ah, mas que isso? Ele não está preocupado? Não, meu irmão. Se ele tiver que fazer você passar por tribulações para quebrar a nossa crista, para quebrar o nosso orgulho, ele vai fazer, porque a preocupação dele comigo e para com você é eu e você vivendo uma vida de eternidade com o Senhor. E o Senhor mostra para aquela mulher o que era mais importante. Não se apegue na cura, se apegue que você foi salva, porque creu no Filho de Deus, creu no Deus verdadeiro. Por isso que às vezes nós não entendemos por que crente passa por tanta tribulação, irmãos. Nós não entendemos porque nós não sabemos quem somos. Irmãos, nós somos difíceis, irmãos. E aí aprove Deus escolher qual maneira para nos acertar. É no meio da prova mesmo, irmãos. É no meio do deserto mesmo. O que a palavra do Senhor diz? Ele chama a gente para o deserto para falar o quê? De amor. Mas esse amor é como? Você está precisando de mudar isso. Você está precisando de mudar aquilo. Sabe por que você está vivendo isso? Porque você é orgulhoso, você é egoísta, pensa só em você. Está com inveja, está com ciúme. E aí nós vamos passando dificuldade. Enquanto não aprendermos, nós não vamos passar, irmãos. E aí o Senhor, é nesse sentido que Deus não está preocupado com o meu bem-estar. Porque o que é mais importante é a minha vida com Ele na eternidade. É porque se a gente fosse olhar isso, a gente pensa, Paulo, né? Mas não deu nenhuma trégua para Paulo. O que estava preocupado na cabeça do Senhor é ver Paulo junto com ele. E se prepare, meu irmão, minha irmã. As tribulações vão vir. Nem todas as vezes é o diabo não, tá, irmãos? Às vezes o sofrimento vem por causa de pecado mesmo. Pedro vai dizer isso para nós. Sofra, fica feliz. Se estiver sofrendo por causa do nome de Jesus. Agora, se estiver sofrendo porque é um mentiroso, que muitas vezes nós somos assim, né? Somos preguiçosos no serviço, somos perseguidos pelo patrão, e o que a gente fala? Perseguição religiosa. Perseguindo porque eu sou crente.
Está perseguindo porque eu estou pregando, mas a gente não foi chamado para pregar, irmão, lá no trabalho, eu fui chamado para trabalhar. E a gente prega com o quê? Honestidade, pontualidade, serviço bem feito, mostrando que eu trabalho para o Senhor. Assim que eu prego, irmãos. E aí nós sofremos porque agimos de forma errada e falamos que é perseguição religiosa. Não, nem todas as vezes é o diabo, muitas vezes é nós mesmos. E na maioria das vezes é Deus te moldando, é Deus te transformando à imagem do seu Filho amado. O que a palavra do Senhor diz para nós em Romanos 8? Que nós somos predestinados para uma coisa. Qual coisa, irmãos? Sermos transformados conforme a imagem de Cristo Jesus. Se Jesus padeceu dores, por que seríamos isentos? Então, o Senhor mostra para aquela mulher que o mais importante para a vida dela era a salvação e não a cura. Por isso que muitas das vezes as bênçãos que recebemos se transformam em maldição, porque ela nos afasta de Deus. E aí Deus não te dá, Deus não deixa você receber, porque Ele sabe aqueles que são seus e como são. Não estamos prontos. E aí o que nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, me ensina o que eu preciso aprender nessa situação. Antes de pedirmos para sair dessa situação, escute isso. Antes de pedir para sair da prova, pergunta a Deus se já foi aprovado, irmãos. Pergunta a Deus para quê, não por quê. É para quê, Deus? O que eu preciso aprender com isso? Nesse meio dessa pandemia louca, nessa instabilidade financeira, o que eu preciso? Porque às vezes a gente era muito certo, muito correto, tudo andando certo, e aí tira tudo, a gente fica desesperado, e aí Deus te mostra: não, você tem que aprender que você depende de mim. E aí por que Deus não nos livra totalmente? Porque Ele quer te transformar à imagem do Filho amado de Deus. O que mais importa é a sua salvação, meu irmão. O que mais importa para você, o que você tem de mais especial, é a sua salvação. Por isso caminhe em volta disso, caminhe para isso, foque nisso, foque numa vida de eternidade com o Senhor. Lembre que há uma eternidade, porque vivemos se esquecendo que há uma eternidade. Não é que esquecemos do inferno, esquecemos até do céu, irmãos. Por isso vivemos como vivemos, porque se pensássemos mesmo na eternidade, mudaríamos o nosso hoje. Porque se eu penso no futuro, logo moldo o meu hoje. E se eu sei que isso, a Bíblia diz que cada pensamento será pesado, cada palavra proferida vai ser pesada, eu começo a fazer o quê? A moldar a minha vida pensando na eternidade, pensando no porvir. O Senhor mostra: o mais importante te aconteceu, você foi salva. Isso vai para um extremo que às vezes não achou que ela poderia até voltar com sangramento. Assim como Lázaro morreu, irmãos. Eu fico imaginando na morte de Lázaro de novo, o pessoal falando: será que ele vai levantar de novo? Porque aquela decomposição por causa do pecado ainda está aqui, irmãos. Está aqui. Mas o mais importante não podemos abrir mão, que é da eternidade ao lado de Cristo Jesus. E a terceira questão que Jesus podia mexer, nós vimos o quê? Dignidade para aquela mulher, fortalecer a fé de Jairo, mas também mostrar para aquela mulher que ela foi salva e que isso está além da sua cura. Mas uma terceira questão que podemos levantar é que Jesus, para chamar essa mulher, mexe na estrutura farisaica de Jairo. Jairo não era simplesmente alguém que participava da sinagoga. Jairo era o chefe da sinagoga. Mas se ele fosse um participante, com certeza ele sabia Levítico 15. Porque judeu, irmão, um menino com 13 anos fala Torá de cor. Então ele já sabia que a mulher nos seus dias de fluxo era impura. Impura para quê? Para cerimônias religiosas. Então a mulher, depois que passava o ciclo, se eu não me engano, ficava 60 dias, o homem 30. A mulher ficava 60 dias reclusa e só assim podia ir. Até depois de ganhar menino também. Agora, essa mulher tinha 12 anos que não podia. Impura. E o que a mulher nesse tempo fazia? Ela não podia simplesmente sair de casa, porque qualquer um que tocasse nela
se tornava impuro, não podia fazer as suas obras religiosas, suas práticas. Naquele tempo, a mulher não podia nem passar no meio de dois homens conversando judeus, porque eles também se considerariam impuros. Principalmente, irmãos, se fossem mestres, se fossem chefes da sinagoga. Então, Jairo tem isso na sua cabeça. Agora Jairo faz o quê? A sua esperança, o seu prêmio, a garantia do final feliz acaba de se tornar o que na frente de Jairo? Impuro. Jairo acaba de descobrir, uma mulher tocou em Jesus. E eu fico pensando naquele momento, as esperanças de Jairo começando a estremecer, porque não simplesmente a cura aconteceu, mas quando ela fala o seu mal, eu imagino Jairo, agora acabou. Agora ele vai ter que se recusar 7 dias. Depois de 7 dias, tem mais 30 dias. Não vai ter como mais. A minha esperança, o cerne, o meu prêmio, se torna agora impuro. Mas agora o Senhor, e judeu é pragmático com essas coisas. E agora ele tira o foco da expectativa que Jairo tinha e coloca Jesus no centro da história. Jesus começa na narrativa a tomar a frente da história que Jairo estava construindo. E agora, naquele tempo, Jairo começa a pensar em inúmeras coisas. Só que não para aí. E esse é o nosso mal. Às vezes nós vivemos o quê? Problemas se acumulando. Isso acontece com Jairo. No verso 49 nós dizemos: enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas tem um livro de Haddad de 12 que ele diz, né, o mas de Deus. Mas Jesus, ouvindo isso, lhes disse: não tenha medo, apenas creia, e ela será o que de novo, irmãos? Salva. Algumas traduções podem trazer curada, porque é a mesma palavra no grego, para sozo, para cura e para salvação. E o Senhor diz a mesma palavra, ela será salva. E naquele momento, para não bastar a situação ruim para Jairo, no qual ele já estava vendo a sua esperança se tornar impura diante dos seus olhos, uma notícia piora: a filha que estava doente agora está morta. Agora não, as pessoas já falam, não incomode mais o mestre. E muitas das coisas poderiam passar pela cabeça de Jairo, o levando à revolta. Por que Jesus parou no meio do caminho? Por que essa mulher essa mulher surgiu? Será que Jesus não sabia da minha urgência? Será que Jesus achava que eu estava brincando? Será que Jesus não percebeu que da minha necessidade? Será que ele não percebeu? Será que essa mulher não percebeu que ela apareceu no meio da minha história? Será que ela não percebeu que ela apareceu no meio das coisas que eu tinha planejado? Tudo eu. E muitas das vezes encontramos no meio do desespero e ficamos assim. Muitas das vezes, quando as coisas vão saindo das nossas mãos, nós começamos a apontar contra Deus. Por que Deus? Porque Ele, por que não o outro? E nós falamos isso, irmãos. Por que esse incrédulo ficou vivo, foi curado, e o meu parente cristão foi? Por que Deus? Me explica. A maioria dos ateus não conseguiram se permanecer de pé no meio da tragédia, irmãos, a maioria. Tem muito ateu que é ateu de meme, né? Mas quando você vai ver pessoas sérias, com argumentos bem elaborados, você percebe. O foco é sempre como Deus é um Deus bom e a maldade ainda acontece. Você vai descobrir, é tragédia, é perda, não conseguiu se encontrar no meio daquilo. O desespero começa a afogar aquela pessoa. Então, naquele momento, o desespero aumenta, os problemas aumentam, mas Jesus agora toma a frente das nossas expectativas, Jesus toma a frente da nossa esperança.
E agora ele declara a Jairo: não creia simplesmente em algo difícil que é a cura, mas eu estou declarando e pedindo que você creia em algo impossível que eu posso fazer, que é ressuscitar a sua filha, que é trazer a sua filha a voltar a viver. E nesse momento nós não vemos mais as expectativas de Jairo, mas vemos Deus tomando, o Deus da palavra, liberando uma palavra no meio daquela história, dizendo: não temas, crê somente, ela será salva, ela será curada. Percebes que Jesus até então não falou nada com Jairo, não mostra nada na narrativa. Vemos Jairo apontando, Jairo fazendo, Jairo se humilhando, Jairo conseguindo, indo, e Jesus no canto, como coadjuvante dessa história. Mas agora Jesus, ele toma o centro daquele ponto. E agora, para mim, para você, o que traz para nós? Muitos de nós desistimos nesse ponto. Desistimos quando o problema se agrava, quando a cura já não é mais importante, mas sim a ressurreição, e nós pegamos o que? Desistimos. O Senhor não ouviu, como diz a palavra, não incomodes mais o mestre. E muitas das vezes eu e você pode estar assim nessa noite aqui. Eu estou aqui como o último respiro, porque pastor, não há mais chance para o meu casamento. Não há mais. Você não sabe a ferida que tem. Você não tem noção do que ele fez contra mim. Não tem como mais, a minha empresa vai falir, não tem como eu arrumar um emprego, a instabilidade está instaurada, não tem como. Nós começamos agora a duvidar da palavra do Senhor, porque nós não tínhamos ele no lugar que ele deveria estar, como simplesmente um coadjuvante da nossa história. Não, meu filho nunca vai se converter, você não conhece ele. É a mesma coisa de dizer: Deus não tem poder, Deus é mais fraco que meu filho, Deus é mais fraco que os problemas. E muitas das vezes fazemos isso. A ferida é muito grande, não tem como eu perdoar, não tem como eu abrir mão, não há mais esperança. E o Senhor diz naquele momento, e nesse momento, o que a palavra nos pede: não tire Deus da equação, não remova Deus da sua história, porque nesse momento ele declara: não temas, crê somente, você será curado, você será salvo. Crê somente. Agora eu estou tomando a frente dessa história. O Senhor diz ao meu, seu coração: se você veio aqui hoje desesperado, se você se encontra nesse lugar sem esperança, a voz do Senhor ecoa no seu coração nessa noite, dizendo: não temas, crê somente, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Crê somente em Deus. Assim como lemos: agindo Deus, quem impedirá? Quem poderá nos separar do amor de Deus? É assim que a palavra diz. A palavra não diz quem perderá o amor, mas quem poderá ser tirado de um alvo do amor de Deus. O que pode me tirar? O que pode tirar? Qual que é a convicção que você tem? Se eu te perguntasse hoje, me fale pelo menos um motivo, uma certeza que te dá que você levantará cristão amanhã. Qual seria a sua resposta? A pergunta que temos que fazer para nós. O que te garante que amanhã você vai crer em Deus? E muitas das vezes, se a sua resposta for a minha escolha, a minha certeza, eu tenho uma notícia para te dar: a sua certeza é muito fraca. Mas a nossa certeza está num Deus que diz que nada tira a gente das mãos dele. A minha certeza não está em mim. A minha certeza está no que Deus, ele me preparou para uma obra. E não importa o quê? Não importa fome, não tem nudez, não tem morte, não tem espada, porque nada poderá nos separar desse amor. Nada pode tirar você do alvo do amor de Deus. Nada.
Isso é maravilhoso. E a palavra não para nisso que ele fala, e nós somos mais o quê? Que vencedores sobre todas essas coisas naquele que nos amou. Você é alvo do amor de Deus, por isso, não temas, crê somente, Ele é o seu Deus. E a história continua dizendo para nós, tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, o pai e a sua mãe, a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse, não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta, mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram que maravilhados, mas eles lhes advertiu que nem contassem o que havia acontecido. O que é que Jesus faz nesse momento? Agora Jesus entra na ação, Jesus toma a frente. Assim que Jesus libera a palavra para Jairo, Jairo some. O homem que tinha o nome na história, agora se torna só o pai. Porque Jesus torna o centro agora. Porque Jesus não faz nada para dar glória para nós. Tudo é para a glória do Senhor. Quando a palavra de Deus diz para nós que nós somos luz e sal do mundo, que Ele fala que a tua luz brilhe para que as boas obras sejam vistas. E quando elas forem vistas, a glória vai para Deus. Jesus fala, não vou deixar que essa história caia no colo de Jairo. Do mesmo jeito que se eu tenho um casamento bem sucedido, abençoado, não perfeito, porque eu sou chato, sou difícil, é uma luta, essa mulher vai ganhar coroa demais, pedra demais, irmão. Não é por causa de mim, por causa dela. É porque Jesus está nesse lugar. É porque Jesus é o centro desse casamento. É Jesus que tem que ser o centro da sua vida. É Ele. Não é porque você o ama ela demais. Irmãos, nunca duvide de você. Nunca duvide de você. Porque nos momentos extremos você pode fazer coisas que você diz hoje que não faria. Não duvide de você. Porque se você começar a duvidar de você, você tira os olhos de Jesus. Aí você se torna o quê? Autossuficiente. Eu posso. Eu faço, a empresa dá certo por causa do meu projeto, eu sou coach, eu faço essas coisas. Eu tenho curso, N cursos, compro cursos, meus diplomas, é por isso que dá certo as minhas estratégias. Irmão, o mundo pode gritar isso, mas nós não podemos. A nossa visão para o mundo é diferente. Eu não tenho que estudar, não, tem que estudar, irmão. Tem que ser o melhor da turma, tem que ser o melhor funcionário, mas quando der certo, nós fazemos menção do nome do Senhor. O que o salmista diz? Uns confiam em quê? Carros e cavalos. Ele fala que não confiava nos carros e cavalos dele, irmão. Tá isso lá? Tá não, irmão. Israel não simplesmente ganhava as guerras porque era sorte, não. Era bem preparados, homem valente. Tinha muita estratégia de guerra, até hoje tem. Mas o que o salmista diz? Quando acabar, eu vou fazer menção do Senhor. Quando acabar eu vou me curvar, não é por nós, é porque o Senhor estava em nosso meio. E o Senhor quer tomar a frente da sua vida para que você dê glória ao Senhor. O Senhor vai tomar a frente da sua vida para que os seus vizinhos te vejam, mas vejam em você Jesus Cristo. É para isso que o Senhor nos chamou, para ser testemunhas do Senhor vivas nesse caminho, mas é o que? Mostrando, deixando que a luz de Cristo brilhe. E Jesus entra no meio da história agora e se coloca como agente principal, toma a frente daquilo. E agora, a partir do nada, aquele que fez tudo, a partir do nada, ele declara uma palavra naquele quarto, naquele lugar onde já havia pranto, naquele lugar onde a tristeza já dominava. O Senhor que fala, o verbo de Deus entra em ação de novo. Entenda que a palavra de Deus diz que alguns já estavam chorando. Naquela época as pessoas de alta posição contratavam pessoas para chorar no seu funeral, nos funerais da família. Porque era falta de honra a alguém de grande respeito ter poucas pessoas. Então o que eles faziam? Contratavam pessoas específicas, especializadas em chorar. Então quando Jesus chega, irmãos,
Já estava um funeral praticamente pronto, já tinham pessoas lá chorando, esperneando. E aí o Senhor declara: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E o que a palavra diz para nós? Que o povo fez o quê? Riu dele. E muitas das vezes nós nos encontramos em caminhos tortuosos porque duvidamos da palavra de Deus, duvidamos da sabedoria de Deus. Somos como Pedro. Pensa Jesus falando: olha, algum de vocês aqui, vai me trair, um de vocês é filho do diabo mesmo, mas todo mundo vai dispersar. Aí o santão levantou: eu não. Ele era tão enganado de si, por isso que eu falo que você tem que olhar para Jesus todo o tempo, porque quando você, irmão, pensa além de ti, pensa além de você, Paulo vai falar isso para nós em Romanos 12, capítulo 12, verso 13, ninguém pense além de si mesmo. Pedro discute com Jesus: você está falando, eu estou te dando a certeza que eu não vou, eu tenho certeza que eu não vou fazer o que você está falando. Pensa com quem que Pedro está discutindo, irmãos. Pedro já tinha declarado o quê? Eu creio que você é o Filho de Deus e que não há vida em outro lugar. Pedro já tinha declarado quem Jesus era, já tinha declarado que ele era Deus e falou o quê? A sua palavra não vai se cumprir porque eu me conheço. E eu sou melhor que esses todos aqui. E muitas das vezes o Senhor fala com você: você precisa abandonar isso porque vai dar certo. Aí você fala: não tem como dar certo. Aí o que você faz? Eu sou mais sábio com aquele que fez os meus neurônios. Eu sou mais inteligente daquele que fez o meu cérebro. Eu vou seguir o meu caminho. E eu posso te dar um conselho através da palavra. O Senhor falou, meu irmão, abaixa a cabeça. A fé nos chama a entender de trás para frente. Você dá um passo, dá 2 passos e começa a olhar para trás e aquilo começa a fazer sentido, irmãos. Não pensa que todas as vezes que o Senhor te ordenar a fazer algo, tudo vai ficar claro na sua mente, não, irmão. Mas nós temos certeza quando é Deus falando. É quando vai de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor declara: ela não está morta. A voz daquele que tudo criou ecoou naquele quarto escuro, ecoou naquele quarto onde tinha morte, e a mesma voz que ecoou naquele dia, ecoa hoje no seu coração. Eu estou aqui para te salvar, não temas, crê somente, crê somente. O Senhor tinha algo preparado além do que Jairo tinha preparado e pensou. Jairo pensou na cura, Jesus estava pensando na ressurreição. Isso prova porque o Senhor diz para nós em Isaías 55 que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e que os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Além, eu te peço, não se agarre aos seus projetos, porque a vontade de Deus para mim, para você, ela é boa, perfeita, agradável, mesmo que no primeiro momento não faça sentido para você. Mesmo que não faça sentido, porque se eu continuar dessa forma, eu vou ser taxado de ter apelidos na escola, eu não vou ter amizade na faculdade, não tem sentido. Eu ser um cristão fiel na minha escola, não faz sentido. É só uma piada, é só uma brincadeira, é só mais uma amizade, é só mais um filme, é artístico. Os planos do Senhor são mais altos, a vontade do Senhor é melhor. Se curve diante dela. Se curve diante dela. E naquele momento, naquele quarto, Jesus chega e exclama: menina, acorde. Ele fala alto, ele dá uma palavra de decreto, ele decreta. E é interessante que o que nós tínhamos que pedir todos os dias ao Senhor é que, ao olhar para uma folha, que se nós cremos que tudo está na mão do Senhor, como Colossenses diz, que tudo subsiste na mão do Senhor, tudo que acontece está patente à mão dele, amém? Então, assim como uma simples folha cai, porque chegou o tempo determinado de Deus, o nosso desejo, o nosso pedido era: Senhor, eu quero obedecer sem reservas. Só que nós não somos assim. Você percebe que quando Jesus declara o mar se acalma, Jesus declara o Espírito volta. Aí o Senhor declara para mim e para você, o que a gente faz? Não é Deus. Não vai dar certo. Não tem jeito. E não entende. E o Senhor te trouxe aqui hoje para te dar vida. E
para declarar a palavra da verdade ao seu coração. Não temas, crê somente. Se curve diante da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se curve diante do Senhor nessa noite. Se você chegou aqui hoje desesperado, sem esperança, a notícia, a boa nova que a palavra tem para você: não temas, crê somente. Deixa Deus entrar e tomar a direção da sua história. E se você não deixar, Ele vai tomar. Entregue. Sabe a oração que nós temos que fazer hoje à noite? Ao final disso aqui tudo: Senhor, eu cansei de ser Deus na minha vida. Eu cansei de ser Senhor de mim mesmo. Eu cansei de ser Senhor do meu casamento. Eu cansei de ser Deus do meu casamento. Eu cansei de ser o Senhor da minha empresa. Eu cansei de ser o Senhor, o dono dos meus filhos. Porque de mim, se não for a graça de Deus, e o Senhor te chama para esse lugar hoje. Um lugar, sabe de qual lugar? De confiança nele. De um lugar de confiança naquele que tudo faz a partir do nada, e daquele que faz a sua voz, a sua boa voz, a sua voz poderosa ecoar em todos os cantos nessa noite, chegando ao seu coração. Da mesma forma que agiu naquele dia, age nas nossas vidas hoje. O que está no último lugar, o Senhor te alcança. Eu não sei os seus problemas, mas Ele sabe. Eu não sei por que você veio aqui, mas Ele sabe. Ele diz: não temas, crê somente. Eu vou ser com você. E o Senhor declara: eu sou contigo. Eu sou um Deus de perto. Eu sou um Deus presente. Coloque de pé no seu lugar. E mesmo que as suas expectativas sejam frustradas, mesmo que a sua história se corra e tenha algumas coisas, alguns imprevistos, entenda: o Senhor é contigo, o Senhor está cuidando de você. Deixe o Senhor ser o agente principal da sua história. Como Pedro nos convida, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, não porque Ele vai cuidar, mas é porque Ele já tem cuidado de nós. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele já tem cuidado de você. Assim como cantamos hoje, que só o nome há. E qual é o nome? O nome de Jesus, aquele que tem todo o poder. Aquele que tem o poder para estremecer céus e terra, aquele que faz cegos enxergar, aquele que faz os coxos andar, aquele que traz vida que não tem mais vida, é o mesmo que está aqui hoje, irmãos. Não há impossíveis para o nosso Deus. Se curve com o coração cheio de fé diante dele nessa noite, porque nele você vai ser mais do que vencedor sobre essas coisas que têm te afligido. Somente nele você irá vencer. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo, que os seus pedidos sejam plenamente entregues, conhecidos diante de Deus, através de oração, através de súplica, clamor, através de agradecimentos. E a paz de Deus, que não tem como explicar, inundará o seu coração, inundará a sua mente, inundará a sua família. No meio dessa instabilidade, as pessoas irão se assustar com a paz que alcançou você. Isso não é ausência de tribulação, mas é a certeza que passará, porque Deus te sustenta. É a certeza que Deus está conosco. Hoje o Senhor quer tomar o controle da sua vida. Se curve diante dele, feche os seus olhos. Deixe o Senhor renovar as suas esperanças nessa noite. Sabe aquilo que você desistiu, abriu mão? Ele diz: não temas, crê somente. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Seja tomado nessa noite por uma paz que excede todo o entendimento. Se entregue ao Senhor. Sabe por que a caminhada está pesada para você? Você está carregando um fardo que não é seu. Deixe de ser Deus da sua vida. Entregue a sua história nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só um nome há, o nome de Jesus.
traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações, o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo. No nome de Jesus, cadeias vão. Não temas, creia somente. Autoridade e em seu nome, Aleluia! o inferno treme. Não temas, creia somente. E em seu nome, Não temas, a última palavra sempre vem do Senhor. os Não temas, em seu nome, Ele tomou as rédeas, Ele tomou o controle. os cegos A última palavra é dele. em seu nome, Só Ele é o autor da vida. os mortos E só Ele pode tirar. Só Ele. A última palavra é dele. Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. O nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Pai, em teu nome, Senhor, nós oramos, Jesus. Senhor, entregamos o controle das nossas vidas ao Senhor. Não do nosso jeito, não da nossa forma, não como pensamos, imaginamos, nem no nosso tempo, Senhor. Que seja feita segundo a tua vontade, Senhor. E nos ajude a entender e a viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. O que o Senhor tem para todos nós é perfeito, do seu jeito, perfeito, em o nome de Jesus. Pastor Dalo, Joara, que Deus os abençoe. Estenda as mãos para cá nessa direção, estenda as mãos assim, fala assim: Senhor meu Deus, eu abençoo esta família, eu abençoo, Senhor, a vida dos teus filhos, e oro ao Senhor, que a presença do Senhor continue sendo o grande diferencial nesta casa, nesta família. Senhor, que onde eles plantarem a planta dos pés, a tua presença seja primeiro, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, continuem orando, intercedendo em favor da vida do irmão Denilson. Recebi uma notícia
agora, antes do culto começar, estava tentando mais cedo. A irmã Silene, esposa dele, disse que não conseguiu atender porque lá no hospital teve que ficar até mais tarde um pouquinho, mas ele começou a responder positivamente ao tratamento, e ela voltou de lá muito feliz, muito feliz. Vamos orar. E a minha oração até fiz hoje de manhã e falei: Senhor, às vezes nós somos egoístas. Se for egoísmo, que o Senhor nos perdoe, porque a gente quer as pessoas queridas perto da gente, sim ou não? Você já parou para pensar que Papai do céu também não vê a hora de ter a gente por inteiro com Ele? Já parou para pensar nesse ângulo? Que Deus também, Deus assim, Ele ama tanto estar conosco, que Ele enviou o Seu Filho Jesus para habitar no nosso meio. Ele é Deus conosco. E Deus também não vê a hora, irmão. Não ansioso como nós somos, né? Não. Mas Ele também arde no seu coração o desejo de ter os seus filhos perto dele. Tanto é que quando um justo morre, é alegria nos céus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o justo, eternidade com ele. Aí não que o irmão Denilson vai morrer, em nome de Jesus, ele vai morrer, mas no tempo certo, na hora certa, em nome de Jesus. Como falei domingo, nós vamos morrer, nós vamos para o céu, mas nós vamos morar na glória, vamos viver a eternidade com Deus, mas não antes de cumprir todos os planos, todos os projetos que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então, nós temos orado e pedido a Deus que o Senhor estenda. Eu vejo que tem muita coisa ainda a ser feita através da vida do seu filho. E do fundo do meu coração eu creio que Deus não tem dificuldade nenhuma de mover os céus e a terra. E se for da vontade dEle, muito em breve, o irmão Denilson vai estar aqui conosco, contando um testemunho para a glória de Deus, se assim for da vontade do Senhor. Estejamos orando, suplicando, clamando e já agradecendo, porque Deus é bom. Levante sua mão direita aos céus. Quarta-feira nós temos o culto às 19h30. Talvez você veio hoje à noite, percebeu, o pastor está mais cheio um pouquinho, o que aconteceu? Nós temos o culto também pela manhã, para tentar diminuir realmente a aglomeração. Você pode vir no domingo, 9 horas da manhã, vamos dividir um pouco mais, tá? E esse tempo está passando em nome de Jesus, e até aqui o Senhor nos tem ajudado. Pai, muito obrigado por esta noite, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, porque vamos sair daqui nesta noite mais do que abençoados, na certeza, Senhor, de que nós entregamos, e se não entregamos, o Senhor tomou, em nome de Jesus, as rédeas da nossa vida, e vai estar guiando e nos conduzindo ao centro da sua vontade, ao centro do seu querer. Nos dê uma semana, Senhor, cheia da tua presença, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão íntima e consoladora do doce Espírito, vão em paz, que o Senhor os abençoe, vão em paz, estejam com todos, Deus abençoe, que a presença de Deus seja com todos, vão em paz, Jesus os abençoe.